Note que eu estou usando a palavra aqui pseudociência, eu não estou usando pseudociência no sentido porque aqui é mais o nome mesmo, eu não quero aqui não estou usando o nome pejorativo, que atualmente o nome pseudociência ficou bastante pejorativo, e tem a ver com pessoas que, por exemplo, terraplanistas, né, que tem um filme, né, talvez eu vou... Então, eu acho que eu vou indicar para você esse filme, porque apesar de que muito provavelmente você vai ter que esconder para as pessoas que você assistiu esse filme. Porque quando eu falei para as pessoas que eu assisti esse filme, muitas pessoas partiram para cima de mim, entendeu? Porque o tema terraplanista ficou bastante complicado. Eu assisti por curiosidade, mas muitas pessoas assumiu que eu sou terraplanista, não. Porque ali no filme, ele mostra uma coisa muito interessante. As pessoas do Terra plana, eles usaram o método científico para poder provar que a Terra é plana. E eu mesmo tenho dificuldade de chegar aonde está errado ali, entendeu? Talvez o erro mais fatal é que hoje em dia a gente já consegue ver a Terra de fora, entendeu? Então não precisa mais desse... Então naquele caso usaram um método científico para provar uma coisa que a gente já consegue enxergar, porque o método científico acontece. O método científico pode ser usado, por exemplo, como que os físicos existem previsões de que existem planetas em outras galáxias que podem ser habitados pelo ser humano, né? Existem vários planetas. Como o pesquisador fazia? O pesquisador foi lá e viu? Não. Só para poder chegar a Plutão foram 15 anos. Né? Se não me engano, foram 15 anos uma nave viajando para chegar a Plutão, né? Ou mais, eu não sei, eu tenho que olhar isso. Mas, e até agora o máximo que a gente chegou de colocar uma nave, acho que foi em Marte, né? A gente vê esses documentários de física e tudo mais, mas muito daquilo é simulação. Pessoal, tem uma massinha que é o Sol, né? O Sol tá de manhã aqui, o Sol chegou, né? Mas eu não consegui... Então eu não consegui eliminar, né? Então o que eu estava comentando é o seguinte, que muito daquilo que a gente vê em filmes, em documentários de planetas, aquilo é simulação. Mas como que a gente consegue ver, a gente consegue fazer previsão de planetas, que existem planetas mais habitáveis? Então tudo isso é feito com ciência, é um método indutivo, o método, acho que vai ter um assignment, né? Por exemplo, o método indutivo e dedutivo, tudo aquilo é feito pela ciência, porque nós não conseguimos ir lá, né, e ver os planetas. Muito provavelmente no futuro algumas coisas vão estar erradas. Atualmente a gente já consegue ver, a gente já sai da Terra, então não tem mais por que fazer. Mas o método científico parece estar correto. Eu pedi um físico, uma vez eu pedi um físico para fazer a análise do filme, mas o preconceito é tão grande contra a Terra plana, porque a gente podia pelo menos ver como bons pesquisadores, né, curiosos, né, poder ajudar eles mas o método deles está, pelo menos eu achei que está correto, né. Existem alguns furinhos ali, não furo, mas algumas coisas que eu acho que eles vão levar em consideração, mas eu vou pedir para vocês verem o filme, vou ver se eu faço como uma tarefa, né, como só por curiosidade, como exercício. Eu não sei se o filme está liberado sob alguma licença mais aberta, mas eu vou tentar talvez postar alguma coisa, postar o link talvez, ou fazer o que eles chamam de short, né, que você corta um pedacinho, mas isso não é ilegal, isso você pode fazer. Mas ali eu mostro para vocês como o método científico às vezes pode ser usado contra ele mesmo, porque por exemplo, um dos experimentos que eles fizeram, que eu achei interessante, foi um lago, né? Tem um lago enorme no Chile, né? Eles colocaram um raio laser, né? E o raio laser cruzou o lago, né? E aqui, ou seja, uma pessoa do outro lado, você viu o laser do outro lado. E aquilo para eles falar, então se você conseguir cruzar, isso a Terra é plana. Eu acho que talvez o furo deles ali, somente uma opinião minha, é que a própria teoria da relatividade fala que a luz ela é curva, né? Diante a própria luz ela se curva diante da massa. Então é possível que é o mesmo caso do Sol, né? Quando o Sol fica em frente, né? Quando o Sol entra na frente quando a Lua foi o Sol, né? A Lua, quando a Lua entra, né? Quando a Lua entrou de frente ao Sol, aí acontece o que acontece? A teoria da relatividade ela tinha um seguinte problema: você não conseguia provar ela porque você não consegue olhar para frente do Sol, né? Ninguém consegue ver o Sol se olhar de frente para o Sol. Então a única forma é quando a Lua tampava, né? A Lua entrou no meio, tampou o Sol, você conseguia ver o que está atrás do Sol. Então, como o Sol está movimentando, né? O Sol está movimentando, você consegue ver a estrela sem o Sol, né? E a estrela com o Sol. O mesmo conjunto de estrelas. Então coincidiu, bateu certinho, foi uma coincidência. Com a relatividade é difícil de provar, porque tem que haver uma coincidência enorme, o eclipse no exato momento, da posição ali das estrelas. Então, aí você conseguiu ver a movimentação. Eu acho que o que está acontecendo ali, né, nesse experimento dele especificamente, eu vou dar para vocês como exercício, para vocês tentar achar mais furo nessa possível teoria da Terra plana, né?
é que talvez essa curvatura que estão vendo ali, que não é, porque assim, essa curvatura é porque a luz se curvou, né? Como a luz se curvou devido à teoria da relatividade geral, é óbvio que você vai ver. Isso não prova que a Terra é plana, isso prova na minha interpretação, isso prova que a luz ela se curva, né? Que é o que já provou a teoria da relatividade. Não? Então eu não sei exatamente por que esses caras estão fazendo isso. Tá no Netflix, né? Quem assiste Netflix, mas tá no YouTube também. Mas, por exemplo, eu já comentei para você anteriormente, né, com a pseudociência, foi as memórias falsas, né? A memória reprimida, que era baseada no trabalho do Freud, né? E Freud foi bastante especulativo, né? Grande parte do trabalho de Freud foi especulação. Então, as memórias falsas, né, na verdade, era aquela que eu falei para vocês. O psicólogo assumia que havia um trauma, assumia que havia uma memória falsa, mas não tinha como provar o contrário, não tinha como provar que a memória não existiu. Então, quando você pressionava, né, para você achar a memória falsa, você achava a memória falsa, mas não porque ela existia, mas porque você passou a acreditar que ela existe. E a mente humana é muito complicada, né? Eu adoro psicologia por causa disso, porque você aprende muitas coisas legais sobre a mente humana, e uma delas foi essa. Se você empurra alguém, né, o caso do policial, né, aqueles filmes de policiais, que o cara vai lá e pressiona, você fez, eu te vi lá. Muitas vezes as pessoas confessam, porque elas passam a acreditar de verdade que elas estavam lá, porque a mente ela é muito fácil de ser manipulada. A nossa memória, a nossa mente é mais manipulável do que parece. Então, a teoria das cordas na física, né, que atualmente você pode segurar a teoria toda, a teoria das cordas, né, ela é baseada nas cordas. Só que as cordas, você não tem como provar as cordas, né? Nesse caso específico aqui, ó, por que eu falei que o pseudociência é perigoso, esse nome aqui, ó. Isso aqui é chamado de pseudociência, né? E também o antivacina, terraplanistas, tem várias pseudociências atualmente. Só que a teoria das cordas, apesar de ser uma pseudociência, né, atualmente, porque ela ainda não é considerada, pelo menos até onde eu sei, ainda não é, se você for físico, eu não quero ofender ninguém, né, mas até onde eu sei, a teoria das cordas atualmente não é considerada uma teoria, né, nem ciência, porque atualmente você não consegue provar ela, entendeu? Então, aqui, mas acho que, porque uma já é atacada mesmo, a outra ainda está sendo estudada, então, às vezes a pessoa pode se ofender, entendeu? Porque não é objetivo esse, ofender ninguém aqui, é só falar que a teoria das cordas ainda não é um método científico.